Portugal 2026, como planejar financeiramente sua mudança com as novas regras de imigração? Com as recentes reformas na Lei de Imigração e na Lei de Nacionalidade Portuguesa, o planejamento financeiro para se mudar para Portugal precisa considerar não apenas custo de vida e moradia, mas também os custos extras de um processo migratório mais formal, mais fiscalizado e menos tolerante a improviso. Se você ainda pensa que dá para chegar em Portugal como um turista e se ajeitar depois, este plano ficou perigoso. Nos últimos meses, Portugal mudou de forma significativa a lei de imigração e a lei de nacionalidade. E o que antes era um caminho mais flexível, hoje exige planejamento jurídico e financeiro muito mais sólido. Isso significa uma coisa direta: improvisar agora custa caro. Hoje vamos mostrar exatamente onde esse custo aparece. Portugal continua sendo o destino mais procurado por brasileiros pela proximidade do idioma e da cultura. Mas o cenário migratório mudou. Ao longo de 2025, o governo português aprovou uma reforma de lei de imigração e na lei de nacionalidade, com mudanças que já entraram em vigor. Além disso, a manifestação de interesse. Aquele caminho de regularização usando por quem entrava como turista e buscava emprego depois foi extinta, e a agência responsável pelo atendimento migratório, a AIMA, segue enfrentando desafios operacionais, incluindo atrasos e o fim do atendimento presencial na antiga estrutura de missão. Isso não significa que Portugal fechou as portas, significa que quem se planeja tem vantagens e quem improvisa corre riscos jurídicos e financeiros reais. Mudar de país pode abrir portas, mas exige planejamento, recursos financeiros e conhecimento das regras locais. E isso nunca foi tão verdade quanto agora. O primeiro ponto é a reserva de emergência. E ela precisa ser ainda mais robusta do que era há alguns anos. Com o fim da regularização via manifestação de interesse, quem quer morar em Portugal legalmente precisa entrar com um processo migratório certo, já definido antes da viagem. Seja visto de trabalho, visto de procura de emprego ou outro caminho aplicável ao seu perfil. Isso significa que o tempo entre chegada e estabilidade financeira pode ser ainda mais longo, já que não existe mais atalhos ao chegar e resolver depois. Uma reserva de 6 meses e 1 ano de custo de vida continua sendo a recomendação básica, mas agora um adicional de segurança para lidar com possíveis atrasos no processo junto à AIMA. O segundo ponto são os custos de regularização, que aumentam em complexidade. Com a nova legislação, os critérios ficaram mais rígidos e processos mal montados, com documentação incompleta ou traduções incorretas. Tem mais chance de indeferimento. Isso significa gastos adicionais com assessoria jurídica especializada, tradução juramentada, apostilamento de documentos e, em alguns casos, taxa de reagendamento, quando o processo não é aceito de primeira. Vistos como o de nômade digital, por exemplo, tiveram o valor de renda mínima exigida reajustado, o que precisa entrar diretamente na sua conta de planejamento. O terceiro ponto é a moradia, que segue sendo um dos maiores desafios financeiros em Portugal. Lisboa e Porto continuam com os custos de aluguel elevados e a exigência de comprovar renda, os meios de subsistência para determinados vistos, torna a escolha da cidade ainda mais estratégica. Cidades menores, com mercado de trabalho mais restrito, mais custo de vida mais baixo, têm se tornado alternativas consideradas por quem quer equilibrar orçamento e oportunidade. O quarto ponto é o tempo até a estabilidade financeira, que pode ser impactada diretamente pela capacidade operacional da AIMA. Reportagens recentes apontam que a agência segue enfrentando dificuldades de comunicação, prazo não cumpridos e sistemas de informática desatualizados. Isso significa, mesmo com toda a documentação correta, o tempo de resposta de um processo pode ser incerto. E esse tempo de espera precisa ser considerado dentro do seu planejamento financeiro, já que você vai precisar se sustentar enquanto aguarda a formalização da sua situação. E se você quer receber informações mais práticas sobre imigração, oportunidades e mudanças que podem impactar quem vive ou pretende viver fora do Brasil, a revista Imigrar também tem a Imigrar Insider, nossa newsletter para brasileiros e latino-americanos que querem viver, trabalhar e integrar-se na Europa e nos Estados Unidos. O link está na descrição e o QR Code na tela.
Um erro comum, especialmente agora, é confiar em informações desatualizadas, de vídeos ou posts publicados antes da mudança recente na lei. O cenário migratório português mudou de forma real ao longo do último ano. Estratégias que funcionavam antigamente, como regularizar-se depois de entrar como turista, simplesmente não se aplicam mais da mesma forma. Isso reforça um ponto importante. Antes de fazer qualquer planejamento financeiro, é essencial confirmar que o caminho migratório escolhido ainda é válido nas regras atuais. Outro ponto que merece atenção é o reforço do controle de fiscalização anunciado pelo governo português, incluindo discussões sobre um novo regime de retorno para estrangeiro em situação irregular. Isso não deve ser motivo de pânico, mas sim de reforço na importância de manter toda a documentação em dia e o processo migratório formalizado desde o início. O que na prática também é uma forma de proteção financeira, já que evita muitas complicações jurídicas e custos inesperados no futuro. Então, quem deveria redobrar atenção nesse planejamento agora? Quem pensava em se mudar informalmente, sem visto definido, precisa rever completamente essa estratégia diante do fim da manifestação de interesse. Quem já tem um caminho migratório claro, como visto de trabalho ou reagrupamento familiar, ainda assim deve reforçar a reserva de emergência, considerando possíveis atrasos operacionais da AIMA. O principal erro de quem está planejando a mudança para Portugal deve evitar agora é confiar em relatos antigos de amigos ou vídeos desatualizados sobre como era fácil. Antes de qualquer decisão, vale confirmar qual é o caminho migratório atualmente válido para o seu perfil, quais documentos e taxas ele exige na legalização vigente e qual é a situação mais recente de prazos e atendimento da AIMA. Consultar um advogado especializado em imigração portuguesa deixou de ser um luxo e passou a ser, para muitos perfis, uma etapa recomendada do planejamento. No fim, Portugal não fechou as portas para quem quer imigrar, mas ficou mais estreito o espaço para quem tenta improvisar. O planejamento financeiro de 2026 precisa incluir não só reserva de emergência e custo de moradia, mas também a certeza de que o seu processo migratório está alinhado com as regras atuais. E para quem quer acompanhar esse tipo de informação com mais profundidade, a Imigrar Insider reúne conteúdos e atualizações para quem está planejando sua vida no exterior ou já vive fora do Brasil. Agora, queremos saber de você. Já tinha ouvido falar dessas mudanças na lei portuguesa? Deixe nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre o processo atual. Inscreva-se na revista Imigrar. Acompanhe também a Imigrar Insider para receber mais informações sobre viver, trabalhar e integrar-se no exterior. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre imigração e mudanças na legislação portuguesa. Conte nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre o processo migratório atual. Assine a Imigrar Insider para receber informações mais aprofundadas e atualizadas sobre viver, trabalhar e se integrar na Europa e nos Estados Unidos. As regras de imigração, nacionalidade e residência em Portugal mudaram recentemente e podem continuar sendo ajustadas, inclusive por decisões judiciais. As informações desse vídeo refletem o cenário no momento da publicação. Consulte sempre as fontes oficiais, AIMA, Diário da República Eletrônico e um advogado especializado em imigração portuguesa antes de tomar qualquer decisão. E lembre-se, antes, durante e depois da imigração, Revista Imigrar. www.revistaimigrar.com. Acesse.